Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 21 de março, a Santa Igreja celebra São Nicolau de Flue. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 21 de março os santos. No Egito, São Serapião, Anacoreta. Data da morte incerta. Comemoração dos santos mártires de Alexandria, que, no tempo do imperador Constâncio e do prefeito Filágrio, dentro das igrejas invadidas por arianos e pagãos, foram mortos na sexta-feira da Paixão do Senhor. Morte no ano 339. Em Laocone, na Gália Leonense, atualmente na França, o dia natal de São Lupicino, abade, que, com o seu irmão São Romão, seguiu a observância da vida monástica nos Montes Jura. Morte no ano 480. Na Irlanda, Santo Indeu, abade, que fundou na ilha de Aruncenóbio tão célebre que, pela sua fama, era chamada Ilha dos Santos. Morte no ano 542. Em Montecassino, na Itália, o dia natal de São Bento, abade, cuja memória é celebrada no dia 11 de julho. Morte no ano 547. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, a paixão de São Tiago Confessor, que lutou arduamente pelo culto das sagradas imagens e terminou a sua vida com um glorioso martírio. Morte no ano 824. Em Valence, no território de Vienne, na França, São João, bispo, anteriormente abade de Bonnevaux, que sofreu muitas adversidades pela defesa da justiça e ajudou com exímia caridade os camponeses, os pobres e os mercadores arruinados pelas dívidas. Morte no ano 1145. Na região montanhosa de Hanft, perto de Sachsenhausen, na Suíça, São Nicolau de Flue, que, chamado por inspiração celeste a uma condição de vida mais perfeita, se separou da esposa e dos 10 filhos e foi viver num monte como Anacoreta. Famoso pela duríssima penitência e isolamento do mundo, apenas uma vez saiu da solidão, quando, perante a ameaça da guerra civil, com uma breve exortação conciliou os adversários. Morte no ano 1487. Em Dorchester, na Inglaterra, o beato Tomás Pilchard,
presbítero e mártir, homem culto e afável, que, no reinado de Isabel I, foi condenado ao suplício da forca em ódio ao sacerdócio. Com ele comemora-se também Guilherme Pike, mártir, um carpinteiro, que no mesmo lugar e em dia desconhecido, por ordem da mesma rainha foi crudelissimamente dissecado por se ter reconciliado com a Igreja Romana. Morte no ano 1591. Em York, também na Inglaterra, o beato Mateus Flaters, presbítero e mártir, que tendo sido aluno do Colégio dos Ingleses de Douai, no reinado de Jaime I foi dilacerado vivo pela sua fidelidade a Cristo. Morte no ano 1608. Em Sichuan, província da China, a comemoração de Santo Agostinho Zhaohong, presbítero e mártir, que, durante a perseguição, foi preso e morto pelo nome de Cristo num dia incerto de primavera. Morte no ano 1815. Em Roncoscrivia, na Ligúria, região da Itália, Santa Benedita Cambiagio Frassinello, que de acordo com o esposo renunciou à vida conjugal e fundou o Instituto das Irmãs Beneditinas da Providência, para a formação das jovens pobres e abandonadas. Morte no ano 1858. Em Atotonilco, perto de Guadalajara, região de Jalisco, no México, o beato Miguel Gomes Loza, pai de família e mártir. Morte no ano 1928. História de São Nicolau de Flue. É o santo mais popular da Suíça, conhecido lá como Bruder Klaus, ou seja, Irmão Klaus. Ele nasceu em 21 de março de 1417, na Suíça. Filho de família pobre, queria ser monge quando jovem. Porém, não pôde realizar tal sonho, pois teve que ajudar os pais no trabalho da roça. O sonho ficou escondido num canto de seu coração. Depois, casou-se. Por isso, mais uma vez teve que adiar seu sonho. Casamento. O casamento de Klaus foi feliz. Sua esposa era também cristã e muito virtuosa. Chamava-se Doroteia. Com ela, Klaus teve 10 filhos. Vários deles vieram a se tornar padres. Um de seus netos, aliás, chamado Conrado Selber, faleceu com fama de santidade. Homem público. Neste tempo, como pai de família, Klaus não podia dedicar-se à oração como gostaria. Além do mais, por causa de seu admirável senso de justiça, retidão e integridade, ele foi solicitado a assumir muitos cargos públicos. Assim, foi juiz, deputado e conselheiro. Realização do sonho. Quando chegou aos 50 anos, Klaus obteve a concordância de sua família para abandonar tudo e viver a vida monástica. Assumiu, então, o nome de Nicolau. Em seguida, construiu uma cabana num lugar deserto que ficava perto de sua casa e foi viver lá. Seu travesseiro era uma pedra e sua cama uma tábua. Ali, Nicolau viveu feliz durante 19 anos. Milagre da Eucaristia. Um fato extraordinário marcou esse período da vida de São Nicolau de Flue. Há provas obtidas por várias testemunhas, em tempos diferentes, de que, durante esses vários anos, ele alimentou-se somente da Eucaristia. Não consumia nenhum outro alimento e sobrevivia com saúde e boa disposição física, mental e espiritual. Por outro lado, ele não conseguia permanecer na solidão. Era sempre amável e acolhedor para com todos, não fugia daqueles que o procurassem. E a Suíça, sua pátria, precisou dele inúmeras vezes. Pacificador. São Nicolau de Flue revelou-se um grande pacificador. Era inimigo das brigas, das guerras e das batalhas. Por isso, foi chamado várias vezes para ser mediador em situações explosivas. Como, por exemplo, diante da ameaça de guerra iminente da Suíça contra os austríacos. Depois, também foi chamado para impedir a eclosão de uma guerra civil em seu país. Porém, quando não foi possível conquistar a paz através do diálogo, ele não se esquivou de tomar lugar nos campos de batalha. E fez isso como soldado e também como oficial. Pai da pátria. O trabalho de São Nicolau de Flue na reconciliação entre partes magoadas, principalmente nos assuntos de guerra, repercutiu sobremaneira entre o povo suíço.
Por isso, Nicolau começou a ser venerado pelo povo, que o chamava de pai da pátria. São Nicolau era uma liderança incontestável, conquistada pela retidão, pela justiça, pela ética e pela santidade. E o povo reconhecia essa autoridade que brotava de seu coração. Eremita de coração, influente em sua nação. Porém, sempre que podia, retornava à cabana que ele tanto amava. Só saía de lá quando precisavam novamente de sua ajuda. São Nicolau de Flui foi um grande conselheiro espiritual e moral de inúmeras pessoas, desde os mais simples até os mais poderosos. Era extremamente respeitado pelos católicos e pelos protestantes. Há um consenso quase geral de que, se a Suíça é hoje um país pacífico, que muito raramente se envolve em conflitos internacionais, isso se deve à sábia e santa influência do irmão Klaus, como ele era, e ainda é chamado carinhosamente pelos suíços. Morte. São Nicolau de Flui ou irmão Klaus, faleceu no dia 21 de março de 1487. Era dia de seu aniversário e ele completava 70 anos. Seu corpo foi sepultado na bela igreja de Sachelen. Sua beatificação aconteceu em 1669. A canonização foi celebrada pelo Papa Pio XII, no ano 1947. A festa litúrgica de São Nicolau de Flui foi instituída para o dia 21 de março. Ele é também celebrado como herói da pátria no dia 25 de setembro. São Nicolau de Flui, ou irmão Klaus, passou a ser o santo mais popular de toda a Suíça. Oremos. Oração escrita por São Nicolau de Flui. Meu Senhor e meu Deus, arrancai de mim mesmo tudo o que me impede de ir a vos. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo aquilo que me conduz a vos. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me de mim mesmo e entregai-me todo a vos.